Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida. Estamos hoje com nossos co-hosts aqui, Juan Pablo Murillo. Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos hoje a mais um Pode Revalidar, né Vini? Muito bom, e também contamos aqui com a nossa musa do Revalida, a professora Pia Simone Zambrano. Olá pessoal, mais um episódio aí do Pode Revalidar e hoje vamos falar sobre uma das etapas mais importantes, né? Perfeito. Do Revalida. Muito obrigado pelo gancho, Pia, mas é exatamente isso. Então a gente vai começar uma série aqui de 3 episódios que a gente vai liberar de maneira semanal todo o processo de revalidação. Então para você que não sabe como funciona o processo de revalidação, para você que quer revalidar, que quer se planejar, por exemplo, agora para o Revalida de 2024, que vão provavelmente ter de 2 ou 3 edições, já se programa aí que a gente vai fazer essa sériezinha, episódios curtos e diretos, só contando o principal que você precisa saber. Show de bola? Eu acho que a primeira coisa que a gente podia falar, aproveitar que vocês passaram por esse processo, e eu acho que não mudou muito ainda as etapas, é sobre o processo, primeira coisa, de inscrição. Quais documentos a gente precisa para se inscrever, o que a gente tem que se preparar, quais preocupações a gente tem que ter para inscrição. Então, primeiramente, né, Vini, exatamente a gente passou pelo processo e apenas para fazer a sua inscrição, você precisa seu diploma e o CPF. Né? No caso de ser estrangeiro, o CPF você precisa solicitar ele aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil, né, Pia? Isso mesmo. Precisa do RNE? Não precisa. Para fazer inscrição, não precisa. Precisa ter o certificado de conclusão de fluência em português? Não Também precisa. não. Também Não precisa, né? Algo que era necessário, mas agora não é mais, né? Exato. Atualmente, eu acho que o documento, né, de proeficiência no português é solicitado apenas em residências que são feitas para estrangeiros, Perfeito. né? Ou pós-graduações. Que a gente vê que com o passar do tempo vão ficando menos opções também para enfrentar esse caminho. Mas para o Revalida em si não é mais necessário. Boa. A gente não sabe se pode voltar, mas imagino que se for voltar, eles vão avisar com um pouco de antecedência. A gente espera pelo menos uma transparência dessa. Eu acho que é bem difícil, um documento que eles não estão solicitando mais, voltarem a solicitar, né? Acho provável difícil. também. Um ponto importante, eu acho que vale a pena frisar aqui, é em relação ao diploma. Porque tem muita gente que às vezes não tem o diploma ainda, não saiu. Tem alguma via alternativa? A via judicial, não sei, o Juan tem mais contato também com os alunos que enfrentam, né, essa situação. Exatamente. Então, tem uma opção, não sei se eu recomendaria muito essa opção, porque pode acabar caindo, mas qual que seria? Vocês têm que ter, eu sei que quando você forma lá no Paraguai, você recebe, né, uma espécie de diploma que é de conclusão, né? Um certificado de conclusão, né? Exatamente. Toda faculdade que você forma, você recebe esse certificado. Só que isso não é realmente o diploma, que às vezes pode demorar alguns meses. Exatamente. Né? Aí vocês têm que entrar em contato com o seu advogado de confiança para eles entrar na justiça, para vocês conseguirem fazer a sua inscrição. Outro dia eu estava conversando com um advogado e ele falou que realmente é possível. Por qual motivo? Que INEP não pode ele ser um órgão para revisar ou para avaliar se você está preparado para fazer a prova. Ele só tem que aceitar fazer a prova. Realmente o INEP não deveria solicitar um diploma para você se inscrever na prova do Revalida. Ele simplesmente deveria deixar todo mundo se inscrever. Até porque esse documento depois é solicitado pela faculdade. Exatamente. Que você vai revalidar, né? Então, aí sim, a faculdade que tem que receber, a faculdade que é o órgão responsável por revisar seu diploma. Uhum. Perfeito, exatamente isso que o Juan falou. Então, assim, só para contextualizar, né, explicar um pouco mais, de forma mais objetiva. O INEP, ele é o órgão aplicador da prova. Ele é responsável por aplicar e avaliar se você vai ser aprovado ou não. Agora, se você realmente tem a documentação necessária, o órgão que tem essa competência são as universidades. Tá certo? Então, em teoria, você pode se inscrever na prova sem o diploma. É como o Juan falou, se a gente recomenda ou não, é uma opção individual. Por quê? Tem vários prós e vários contras. Quais são? Os prós é que você vai conseguir prestar logo, senão você vai ter que esperar a sua próxima edição. Uhum. Então, esse é um pró e grande parte das vezes você consegue prestar a prova. Então, assim, é meio que
tranquilo de você conseguir essa liberação. Então é relativamente fácil, se você pegar um escritório de advocacia experiente, de você conseguir prestar. Então se você entrar com esse processo, você provavelmente vai prestar e vai sair rápido. Qual que é o grande contra dessa questão? É que em qualquer momento essa liminar pode cair. Porque você vai prestar a prova sob liminar. Então, se a liminar cair antes da prova da primeira fase, você não vai prestar a primeira fase. Se você aprovou na primeira fase e caiu a liminar depois da primeira fase, você também não vai prestar a segunda fase. Se a liminar cai depois que você revalidou e ainda não enviou os documentos, você também pode não ganhar o seu certificado de revalidação. Então, em qualquer momento que a liminar caiu, você pode ser prejudicado e você pode deixar de prestar a próxima fase ou deixar de revalidar. Isso que é importante. Aí tem como recorrer? Gente, aqui a gente não é especialista em direito, a gente não é advogado, a gente só está dando um contexto do que a gente sabe pelos nossos escritório jurídico e pelos nossos alunos. Existe a opção de um mandado de segurança, que normalmente sai relativamente rápido e dá para você interpor, por exemplo, no caso de você prestar de novo. Então, caiu uma vez a liminar, você consegue fazer um mandado de segurança. Eu, honestamente, acho que não dá para fazer mais de uma vez. Então, fica na manga, mas é como o Juan falou, é uma recomendação que acho que é muito mais individual e conversada com o seu advogado do que a gente fazer uma recomendação formal, né? Exatamente, né? Depende muito o quanto risco você quer ter. Tem pessoas que vão... A gente já tem de tudo um pouco, né? A gente tem vários... Histórico de tudo, né? Exatamente. Vários anos aqui trabalhando com Revalido. Então, a gente já viu de tudo. Viu pessoas que prestaram a prova, entraram com liminar, passaram a primeira fase, passaram a segunda fase, foram aprovados. E conseguiu o diploma e esquece. Depois você pegou seu CRM e esquece. Temos também as outras pessoas que prestaram e caiu a liminar antes da primeira fase. Temos pessoas que caíram a liminar antes da segunda fase. Então, e infelizmente, eles tiveram que repetir tudo de novo. Então, assim, depende o risco de você. Exatamente, né? Tem que saber escolher. Mas a gente sabe também que tem algumas situações que, por exemplo, a faculdade sumiu. Aí nessa situação não tem muito o que fazer, né? Você um tempo indeterminado sem emprestar. Exatamente. É meio complicado, né? Então, inclusive, alunos do nosso último curso, né? Foram de uma faculdade que está com um problema, né? Que ainda eles não entregaram os diplomas. Temos um dos alunos que entrou com como que chama? Com a liminar? Com a liminar. Saiu, ele conseguiu prestar a prova da primeira fase, tá estudando para a segunda fase e vai prestar a segunda fase. Tem uns alunos que não quiseram entrar, eles estão esperando por enquanto até sair o diploma. Então, o risco depende de cada um. Acho que depende do quanto você quer correr de risco, do quanto que você tem poder aquisitivo, porque é dispendioso, né? Você vai ter que gastar com advogado, processo, é um pouquinho chato. Eu acho que mais é mais da parte econômica. Eu acho que tá muito ligado à parte econômica. Quanto tá disposto a gastar, porque você vai pagar para a primeira fase, vai comprar um curso para a primeira fase, se você passar, vai comprar para a segunda fase, você tem que estar preparado que em qualquer momento pode cair liminar, você vai ter que começar tudo de novo. Né? Além dos gastos de advogados, mas eu acho que estaria um pouco mais ligado, tem a ver um pouquinho mais com quanto você está disposto a gastar durante esse processo de revalidação. Perfeito. Juan, um outro ponto importante também, que muita gente quando se inscreve fica ansioso, porque ele se inscreve e aí é recusado o diploma. Né? Eu lembro que tem muito isso que às vezes a gente sempre tem que orientar como faz para escanear o diploma, frente e verso, né? Aí você poderia dar um briefing disso aí também, Juan? Claro, não, é importantíssimo quando você for fazer a inscrição, você tem que ser o seu diploma e tem que ter as apostilas RAIA, né? Que é AIA. Né, que é um carimbo mais ou menos especial que é utilizado aqui na parte sul da América. Quem que libera esse carimbo, Juan? A própria universidade? É o governo. É o governo de cada brasileiro? país. Do cada país. De cada país. É tipo um... É um convênio, né, que eles têm. Um carimbo que ele certifica que Mas onde eles solicitam isso? Depende, no Equador é num lugar onde você faz documentação como passaporte. Polícia Federal. Exatamente. Tipo uma Polícia Federal. Um tipo Polícia Federal. Os outros você sabe ou não? Quais os outros? Nos outros Paraguai, países, Bolívia, onde Argentina. Onde que pede esse carimbo? Cara, acho que é mais um órgão específico de educação, que eu saiba. Lá no Paraguai, pelo menos que eu acompanhei aqui vários alunos, era mais ou menos um órgão educacional. Não sei se era o Ministério de Educação. Mas não é na faculdade. Mas não é na faculdade. Tá é bom. simples, você recebe seu diploma
da faculdade, você leva a colocar esse carimbo, que geralmente é parte de Ministério, acho que não é muito na parte de Polícia Federal, acho que é mais interligado ao Ministério de Educação. Carimba esse Ministério de Educação, você leva ele para apostilar, né? E depois com esses dois, seu diploma tá pronto. Apostilar, mas tem alguma especificação para apostilar ou não? Não, só apostila normal, só reconhecendo que o diploma é legalizado. Que realmente esse documento é tipo uma folha que é colocada atrás, que ele certifica que essa documentação é realmente original. Autentificado, né? É uma autentificação. Aí, antigamente era frente e verso, então a gente recomendava os alunos colocar frente e verso e junto dentro desse documento de frente e verso, colocar aquela apostila, aquela autentificação. E atualmente, eles já colocam 3 espaços para fazer sua inscrição. Então, coloca no frente, no verso e tem uma aba para colocar exclusivamente aquela apostila. Boa. Então, para quem quer prestar, tem que providenciar o CPF, se não for brasileiro, e providenciar esse diploma. E não adianta trazer só o diploma, tem que pegar também o certificado AIA e esse apostilamento aí também. Exatamente. Então, com isso e vontade de querer passar na prova, ter um cursinho bom de base, né, Vi? Boa. E vamos falar uma coisa também, acho que é interessante, um pouco de custos. Acho que vale a pena, né? O que vocês podem trazer aqui? Acho que a gente pode dividir em inscrição, documentação e talvez passagem e hospedagem. O que vocês acham? Vamos falar então um pouquinho de inscrição. Quanto que costuma ser a inscrição da primeira fase? primeira fase costuma ser 410, né? 410 reais. Em torno de 400, 500 reais. Acho que é o valor de 10% da bolsa Da residência? Da bolsa de residência. É 410 agora. 4.100 a bolsa. Então, vira para fazer a primeira inscrição. Primeira fase é 410 reais. A inscrição. Depois, eu acho que você tem que vir, não tem... Porque, inclusive, tem pessoas que perguntam. Eu tenho que viajar no Brasil ou dá para fazer a opção online? Então, online não tem, por enquanto. E eu acho que se na pandemia não teve online... Fazer a prova online. Ah, tá. Achei que falei, a inscrição dá pra fazer online, a inscrição né? é 100% online. Então, a inscrição você consegue fazer online. Exatamente. Isso. Inscrição então, 100% online, mas a em torno prova de 400 reais, 450. Mas o pagamento tem que ser feito aqui no Brasil, né? O pagamento tem que ser feito numa conta do Boleto? Brasil. Boleto. É feito por boleto. Banco do Brasil ou outras opções? Pode ser qualquer um. Entendi. Acho que tem Só não também deixa- lotérica, né? O lotérica. importante, eu acho que é ter algum contato aí no Brasil. Exatamente. E Não deixar essa para é o uma último coisa dia. também que sempre deixa todo mundo apavorado, né? A atualização do status de pagamento da primeira fase Isso é é uma importante. demora incrível. Então, você paga, te dão um recibo. Muita gente prefere ir no banco, né? Pagar pessoalmente, em vez de pagar pelo aplicativo. E demora muito a mudança do status. Então, às vezes, ficam aguardando o pagamento por dias e tem que manter a calma, porque realmente é o esperado e não tem muito o que se fazer. A mesma coisa, a análise de documento também é um Mas o sofrimento pessoal fica muito eterno. ansioso, né? O pessoal Normal. fica maluco. Eu também, na época, eu fiquei super nervosa, estressada, porque eu falei, gente, eu paguei. Será que eu não paguei? Será que deu um erro no banco? Porque realmente não é automático. Então, demora bastante. E a taxa Boa. de inscrição para a segunda fase, que tem aumentado muito com o passar do tempo, né? Mas vamos voltar aqui, então. Taxa de inscrição. Para se inscrever, não precisa vir no Brasil, né? Se você tiver um contatinho aqui no Brasil. E aí, para vir aqui, então, hospedagem, passagem. Passagem varia muito do país que você for vir, né? Exatamente. Mas a hospedagem também depende da cidade que lugar, você vai né? prestar. E o quantos dias você quer ficar. Mas geralmente o pessoal vem uns 3 dias, 4 dias aqui em São Paulo. Vou jogar uma fácil, né? Uns 3, 4 dias vai virar. O recomendado, eu diria que é 1 semana, cara. Acho que para você prestar a prova, se você puder, tiver condição financeira de vir 1 semana antes, vale a pena. Porque a gente tá cansado de ver voo atrasar. Cansado de ver voo que teve problema. Aí, se você chega em cima da hora, pode ter problema com o hotel, pode dar alguma coisa, dor de barriga. Então, assim, quanto mais de antecipação você puder viajar, lógico, uns 4, 5 dias costuma ser uma margem bem razoável. Você disse pra prova. Pra prova. Sim, eu acho com que certeza. pra eles virem pra prova, né? Uhum. Eu Tem acho que um vários Airbnb, perfis, né, né? de Pode aluno. pegar assim, acho que será uns 150 reais a noite de um Airbnb. Eu Uma eu diria semana. que, como é em capital, né? São cidades ou cidades grandes, uma diária ali barata deve girar em torno de uns 150 reais.
Deve ser. Até um hotel, acho que às vezes ele consegue um hotel em torno de R$150, né? Vou botar R$1.050 em hotel. Uma Boa. semana. E tem vários perfis de aluno, né? A gente vê por aí. Aquele aluno que gosta de sair de casa para ir estudar em outro local, por exemplo, em outro país. Tem gente que vem se preparar aqui no Brasil. Isso é muito comum na cultura latino-americana. Então, logicamente, não me referindo aos candidatos brasileiros que estudam na fronteira, mas sim aqueles que, por exemplo, são da Bolívia ou talvez do Chile, do Equador. Eles gostam de sair do país para se prepararem no local onde vão prestar a prova. O investimento é muito maior, mas logicamente que o contato com o idioma, o dia a dia do país, sim. Faz toda a diferença também. Vim pro Brasil. Exatamente, se preparar. Mas é um aqui. investimento alto, hein, Pia? Acho que pouca alto. gente, né? Eu não lembro de um aluno que fez isso daí, hein? Eu tenho o caso do Juan Sebastião. veio, né? Eu vim pra... O Seba tava morando aqui? O Sebas estava morando porque o irmão morava. O irmão já tinha revalidado. E aí ficava morando com o irmão. Essa é outra opção, né? Mas é puxado. Eu lembro de alunos que saíam de casa, mas pra morar no mesmo país. Por exemplo, a Daniela, que veio recentemente. Pra outra cidade, né? Ela é de Sucre e tava estudando em Cochabamba. Porque... Se concentrava mais. Mas agora, putz, Ou às vezes é um pouco oneroso, né? É. Mas assim, com certeza, se você tem oportunidade, você viver no Brasil é outro ambiente, né? Você vê um ambiente de competitividade, você começa a falar o idioma, você tá longe da família, assim, você acaba concentrando muito mais, né? Exatamente. Isso é verdade. Bom, outro ponto. Em relação à documentação, é barato, né? Quanto que custa para tirar um CPF e esses documentos aí? CPF, eu acho que não é mais de R$100. E o Raia? Tem que pagar normalmente? Lá no Equador, pelo carimbo Raia você não pagava, mas pelo apostilamento, aquele autentificação, você paga. Pagava $20 na época, acho que agora tá $30. Em torno de R$150, então. R$150. Vai gastar mais 100, R$250. R$250 em documentação. Boa. Ponto importante agora. A gente falou sobre a parte relativamente mais fácil, que é a documentação, se preparar. Agora, qual que seria um tempo ideal, um tempo mínimo para você se preparar? Então, assim, vamos separar. Qual que é o mundo ideal? Quanto tempo seria o ideal para você se preparar para a prova do Revalida, Pia? Cara, eu acho que 6 meses, eu acho que é mais do que suficiente para a primeira fase, assim, sendo como o tempo limite, assim, Não, o ideal, máximo. acho que ideal... Ideal 6 meses. Eu acho que 1 meses. ano Ideal já é seria 6 tempo meses. demais, porque você acaba perdendo no meio do caminho essa intensidade de estudo, essa garra, você acaba procrastinando mais. Então, eu acho que em tempos mais curtos a gente consegue dar um gás maior, ter uma retentiva melhor. Então, acho que 6 meses é o tempo ideal, assim. Hoje em dia, não se pode mais pela questão do intervalo entre uma prova e outra. A menos que você tenha se formado com muito tempo de antecipação e, bom, a programação seja um pouco diferente. Boa, eu concordo plenamente, Pia. Eu acho que assim, na verdade, quanto mais tem... Eu até discordo em um certo ponto. Eu acho que se você tem oportunidade de se preparar durante o ano, por exemplo, você tá no 6º ano, eu me prepararia durante o 6º ano inteiro. Lógico que o gás que você vai dar no começo é muito menor do que o gás que você vai dar no final. Então é importante você saber dosar esse gás. Mas se eu pudesse dividir o ano, assim, se eu pudesse ter 12 meses, eu usaria. Mas eu concordo que 6 meses é o suficiente para aquela pessoa que tá querendo se preparar, mas tem que chegar com força de vontade. Não dá para vir com o corpo mole. Se não tiver bagagem e chegar com o corpo mole, tem chance de não dar certo. Exatamente. Tem que dar o gás. Eu acho que assim, você falou 1 ano, né? Eu acho que assim, se você tá no 6º ano e você quer... Tem alunos que fazem, 6º né? ano, né? A gente tem aluno que se prepara desde o 5º ano, né? Então, assim, é algo muito bom, né? E eles vão por exemplo, todo 6º ano, eles saem, pegam o diploma e já se inscrevem direto para a prova do Revalida. Essa é uma das opções, seria o ideal. Que muitas pessoas fazem. Agora, se você é uma das pessoas que quer primeiro finalizar toda a faculdade e depois você começar a prova do estudar para a prova do Revalida, aí ele acho que encaixaria mais na parte da PIA, né? Que você finalizou a faculdade, 6 meses focado no estudo para a Revalida e você presta. Engraçado que a gente tem história de aluno, o Juan, que tinha formado e prestou direto. E eu acho que tem que fazer isso. Eu não formaria, mesmo que eu não tenha estudado tanto. Se eu pudesse, tiver condição, eu já começaria um curso durante a faculdade. Se não teve condição, eu não ficaria esperando a próxima edição, assim, sabe? Eu me formei agora em dezembro, a próxima prova é em março.
Se eu tivesse oportunidade de me inscrever, pegar o curso que desse na hora e prestar, eu já prestaria. Não Claro. esperaria o final do ano Não pra esperaria os prestar. 6 meses. É que aí depende muito. A gente falou assim, o ideal. 6 meses, 1 ano, perfeito, o ideal. Agora, quanto que é o mínimo? O mínimo de tempo que você tem que estudar para a prova da revalida. E, eu acredito que seriam 3 meses realmente, como a Também. Pia falou. Só que a gente tem aqueles pontos fora da curva, né? Que pegou ali o nosso extensivo faltando pouco tempo, aí ganhou premonições e aprovou. Estudando 1 mês e meio, 2 meses. A gente teve aluno ali que estudou 2 semanas final e aprovou, né? Então, assim, é exceção. É o ponto fora da curva que se você der aquele gás, eu acredito que dê pra aprovar, né? Não, exatamente. Tipo, você tem aquelas pessoas fora da curva que não é todo mundo, consegue aprovar em 2 semanas, mas eu acho que assim, até 2 meses e meio dá. Eu baixo um pouquinho mais de tempo, né? Vocês falam 3 meses, eu acho que 2 meses e meio dá. Boa. Depende também do seu tempo, né? Quanto Da sua você dedicação, vai dedicar. né? Então vamos falar um pouco sobre o tempo, então, Juan. Pô, o Revalida é bem diverso. Então tem gente que não trabalha e os pais conseguem ajudar, e aí tem o dia inteiro. Tem gente que trabalha muito e não consegue estudar muito. Então, assim, você que é o especialista, o expert em elaboração de cronograma, de organização de estudo, quanto tempo é o mínimo para a pessoa se dedicar? Então, especifica, se você for estudar durante 2 meses e meio, que você falou, vai precisar estudar X horas. Se você for estudar 6 meses, dá para estudar X horas. Como que você organizaria o estudo? Mais ou menos assim, só para a pessoa ter uma ideia. Só para a pessoa que está trabalhando pensar que não é impossível, é plausível. É, plausível, assim, depende muito. O jornada de trabalho, a gente já montou cronogramas de alunos que tinham tempo livre para estudar completo 100% para a prova da revalida. A gente também já pegou pessoas que trabalhavam 8 horas por dia. Então... Até mais, às vezes. Até mais. Mas assim, final de semana livre, depende muito, um equilíbrio, né? É difícil ter alguém Mas que tá quantas horas trabalhando... por semana ou por dia você acha que seria o mínimo de dedicação ali, Juan? Eu acho que posso trabalhar com uma pessoa que quer se dedicar 6 horas para estudar por dia e o final de semana vai ter livre. Posso trabalhar com pessoas que podem se dedicar 4 horas para estudar e vai ter os final de semana um pouco mais puxado para estudar. E posso trabalhar com pessoas que tenham 2 horas para estudar por dia, mas o final de semana precisam pelo menos um sábado ou domingo completo full time para estudo. Não, perfeito. Ó, vou ser bem sincero, Juan. Acho que 2 horas todo mundo tem. Todos. Não tem como você falar que você não tem 2 horas. Eu já trabalhei 140 horas semanais e tinha 2 horas para estudar. Por quê? Cara, no horário de almoço, todo mundo almoça. Uhum. Eu, na verdade, fiquei muitos anos sem almoçar, às vezes não almoço, mas de modo geral, todo mundo tem 1 hora de almoço. 1 hora de almoço. Se você quer alguma coisa difícil, você vai ter que abdicar do seu almoço. Não é que você vai ficar em jejum, mas você pode comer estudando. Eu fiz isso a vida inteira e acho que dá pra fazer. 10, 15 minutinhos, todo mundo vai no banheiro. Dá pra matar umas questõezinhas ali no Medtask. Exatamente. Ninguém vai morrer se acordar 40 minutos, 30, 40 minutos mais cedo para estudar. Só nisso daí você já tem as suas 2 E é horas. o que eu sempre digo, né? Tem um período para acabar, então não vai ser eternamente isso. Você vai cumprir uma jornada ali de uns 2, 3, 4 meses e depois vai ser comemoração para a vida inteira. Exatamente. Então, o CRM, isso é algo positivo do CRM que a gente sempre fala para todo mundo. Você é uma única prova que você tem que Presta prestar uma para vez só na conseguir. vida, né? Logicamente, se você fizer alguma catástrofe, logo depois você perde. Mas assim, não é uma prova que você vai ter que prestar de 2 em 2 anos, de 3 em 3. Né? Exatamente, não existe, né? Então eu acho que esse esforço, essa abdicação vale muito a pena. É muito recompensado. E é muito curto o período de tempo, né? O que são 4 meses em comparação do resto da sua vida? Então, eu acho que é algo de ter foco e é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, mas eu queria trazer aqui até um momentozinho jabá, né? Mas falar assim, quais são os nossos grandes diferenciais, Pia? Por que o aluno deve escolher um curso preparatório da primeira fase do Mundo Revalida e não dos outros concorrentes? Cara, Vini, porque acho que a gente conseguiu unir um pouco de tudo, assim, para criar o curso mais acessível e direcionado. Então, o primeiro ponto que é extremamente positivo é a junção entre pessoas que passaram pelo processo e que conseguiram ser aprovados, com pessoas que não sabiam nada do processo, mas tinham uma carga de estudo, de método de ensino, de formação excepcional
e que eles entraram de cabeça realmente no Revalida. Então, o mundo Revalida partiu disso daí. Então, de pessoas que enfrentaram a jornada, que sabiam as necessidades da época, que não se tinha informação alguma, e tiveram trouxeram esse caminho de não cometer os mesmos erros, né? Para o pessoal que vai começar a jornada agora. E aí, a gente encontrou no meio do caminho especialistas que se formaram nas melhores faculdades aqui do Brasil, fizeram as melhores especialidades nas melhores residências e trouxeram toda essa bagagem também. Fora isso, a gente tem aulas extremamente direcionadas para a prova. Então, quando eu me preparei para o Revalida, eram aulas extremamente extensas, eram aulas focadas na residência, com outro foco. Questões que eram apenas de faculdades de residência. Então, eu estudava em base a questões da USP São Paulo, da Santa Casa, que não é errado, mas eu acho que me fazia perder um pouco de tempo, porque não era o mesmo enfoque. E outro ponto positivo que a gente tem é a cobrança que a gente tem em cima de nossos alunos. Então, realmente, a gente tem uma proximidade extremamente alta. A gente consegue cobrar deles mais esforço, mais dedicação. A gente tem grupo de WhatsApp, né? Nos cursos mais premiums, a gente tá ali de perto o tempo inteiro, retirando dúvidas e mostrando para eles que existem milhares de exemplos que já passaram pelo mundo Revalida de aprovação e de que se você estudar da maneira correta, não tem outro resultado a não ser um resultado positivo. Então, eu acho que é uma junção de tudo aquilo que é necessário para alcançar o CRM. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Quer adicionar mais alguma coisa, Juan? Cara, uma coisa que me deixou marcado que a Pia falou e que inclusive a gente estava conversando ontem aqui, era que tudo tem uma hora para começar, mas também tem uma hora para finalizar. Isso pra mim é a minha frase da minha vida. É realmente uma frase que vocês têm que entender. E você falou ontem, né? Dá pra usar em todas as coisas da sua vida, né? Realmente, assim, provavelmente quem tá escutando esse podcast tá pensando em começar a estudar, mas tem muitas pessoas que provavelmente estão escutando, já estudando. Então, tem aquela sensação de que, putz, tá muito cansado, realmente às vezes a parte mental, saúde mental tá um pouco baixo, se desespera, né? Às vezes que as coisas não estão dando certo, tem que continuar se esforçando, porque duas coisas positivas tem o INEP, né? A prova do Revalida, que vai acabar, vai chegar uma hora que você não vai ter mais contato com o INEP, e a segunda é que só depende de você, não depende de mais ninguém. Então, quanto mais você se esforçar, mais perto você vai estar da sua conquista. Então, aquele tempo que você se dedica para, às vezes, ficar a cabeça baixa, não querer estudar, ficar triste, deprimido, isso é um tempo importante que você pode estar aproveitando para estudar. Então, acho que mais ou menos por aí vai a coisa. Boa. Eu gostaria de adicionar alguns pontos importantes aí e fazer uma síntese do que a Pia falou. Quais são os grandes diferenciais, do meu ponto de vista, do mundo Revalida? Primeiro ponto muito importante, o que a Pia falou, é que a gente é uma junção, então, de pessoas que realmente passaram pelo processo, mas não são pessoas que são estagiários. Lógico que a gente também tem estagiários, tem professores que fizeram esse processo, mas não, que estão na alta cúpula da empresa. Então, são próprios fundadores, tem gente que revalidou, como o Juan e a Pia. Então, eles trazem isso na alma. É um dos nossos ideais, é uma das nossas missões, é ajudar o Revalidando. Então, isso já está incrustado dentro da empresa. Então, todo dia a gente acorda buscando o melhor para o Revalidando. Então, a empresa é 100% focada no Revalida. Então, isso já é um grande diferencial. Outro ponto crucial é que a gente conta com os maiores professores. Então, assim, a gente tem um grande orgulho da nossa comissão, dos nossos coordenadores e professores, porque, como a Pia falou, eles são exímios professores das maiores instituições do Brasil e mais, eles são especialistas no Revalida, eles fizeram uma imersão dentro do Revalida. Então, isso é um grande diferencial. Outro ponto importante é a proximidade, como a Pia falou. Então, a gente tem uma proximidade muito grande. A gente tem grupo de WhatsApp, tem cobrança dentro dos nossos cursos mais completos. E um ponto mais importante ainda é que os nossos cursos para a primeira fase abordam todos os tópicos. Então, assim, é um curso que abrange desde prova objetiva, desde prova discursiva. A gente tem essa preocupação. A gente viu que está caindo muita cardiologia, vamos dar um upgrade para eles, vamos trazer um MR cardioeletro. Então, para quem está dentro do rota da aprovação, vocês ganham de bônus o MR cardioeletro, dado pelo maior professor de cardiologia do Brasil, Pedro Veronese. O cara que sabe mais cardiologia, ele traz aqui para vocês.
entendeu? Ele é professor de prova de título de cardiologia. E aí, preciso de um banco de questão para praticar. Vocês têm o Meditask, um banco com inteligência, com robustez por trás, que é específico para o Revalida. Todas as questões super bem comentadas, são verdadeiros resumos que você pode se organizar e estudar. Isso é importante. Então, a gente traz base, bagagem teórica, traz inteligência e tecnologia por trás e, o mais importante, especificidade. A gente é específico para o Revalida. Entendeu? Então, assim, fiz um apanhado geral, é isso que vocês precisam saber. Sim, se vocês quiserem embarcar nessa com o Mundo Revalida, vai ser um enorme prazer, vocês vão ter um contato muito próximo com a gente, mas independente de qualquer coisa, a gente está aqui do seu lado, porque uma coisa é importante vocês saberem que a empresa trabalha por Revalidando, independente se é nosso aluno ou não. E a gente sempre está antenado nas últimas provas. Então, assim, a nossa jornada junto com o aluno que entra aqui no Mundo Revalida, eu falo que é como se fosse a continuação da faculdade. Então, o aluno se matricula, a gente começa, tem um bate-papo, daí começam as aulas, centenas de simulados, dezenas durante o curso Strike, Discursiva Master. E a gente acompanha ele durante todo o processo, né? Tanto no grupo de WhatsApp, depois na hora já fez a prova, vamos fazer live de recursos gerais. A gente disponibiliza todos os recursos gerais para os nossos alunos. A gente tá ali até eles passarem, realmente, até o último momento da segunda fase. E a gente vive, como sempre o Vini diz isso em vários podcasts, a gente acorda pensando em o que a gente pode fazer de melhor para eles e principalmente sempre manter-nos atualizados. Então a gente sempre está vendo quais foram as últimas questões que caíram na prova, será que está tendo alguma mudança em cada grande área? Hoje em dia a gente se dá o luxo, né, de poder ter um coordenador de cada grande área e ele realmente fazer essa imersão em sua área, na clínica médica, na ginecologia e ver se os padrões estão mudando. O que adianta um aluno que vai revalidar fazer um curso onde as aulas são antigas e se vendem como sendo do Revalida, mas a pessoa não percebeu que na prova de 2023.1 as questões mudaram um pouco. Não adianta nada. Então, eu acho que isso, o nosso reflexo, os nossos resultados são em base a isso, as nossas aprovações. Boa, excelente. Perfeito, gente. Então, assim, esse é só o nosso primeiro episódio, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente fez um apanhadão geral, vários tópicos bem desenhados aí para vocês se organizarem e se prepararem. E eu te espero semana que vem no nosso próximo episódio. Nunca se esqueça, você aí que está assistindo a gente, você pode revalidar.